Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 179, intitulado por Emmanuel, Entendamos Servindo. O trecho de referência é uma carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque também nós éramos, em outro tempo, insensatos. E é um capítulo bem interessante, porque quando nós vamos olhar para o dia de hoje e remetemos o nós, quem fomos lá no passado, não precisa ser muito no passado, pode ser anos atrás, nós vamos ver quão insensato nós éramos. Hoje nós temos compreensões diferentes. Hoje nós já evoluímos um pouquinho na compreensão. Imagina tempos atrás. Ele vai trazer a comparação com outros. Se hoje nós estamos em um patamar, se hoje nós estamos em uma interpretação, é preciso dar o tempo ao outro, não é? Cada um tem o seu tempo. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Então ele vai trazer que às vezes é preciso ser duro, faz parte. Às vezes o ensinamento é amargo, como ele coloca aqui, como um remédio, duro, como uma martelada, mas é preciso ter a dosagem exata, é preciso equilibrar. A estátua, quando começamos a fazer a estátua, os primeiros golpes são fortes, mas depois é preciso diminuir, são golpes precisos. O medicamento que é amargo precisa da ciência para trazer a dose exata. Então esse primeiro momento ele nos traz a necessidade do equilíbrio, de sabermos olhar o ponto exato, a força exata, a dosagem exata no dia a dia, no nosso trato pessoal. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimentos impensados. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Então ele vai trazer que na sementeira da verdade, na sementeira do evangelho, é igualmente, tem que ter esse equilíbrio. É indispensável. Nós não podemos pensar em fazer movimentos bruscos. É preciso ter calma, é preciso compreender a situação de todos os envolvidos, inclusive a nossa, no dia de ontem. E aí ele vai trazer que na Terra nós não estamos vivendo entre anjos. Ele vem trazer a nossa condição espiritual. Estamos aqui para aprender, para corrigir os nossos erros, mas nós vamos falhar. Nós ainda somos aprendizes, somos ainda crianças espirituais. Então tenhamos calma, porque nós não estamos vivendo entre os anjos, nós não somos perfeitos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Então nós somos cheios de dívidas, cheios de débitos, clamorosos do passado. Achávamos que estava certo, mas hoje interpretamos que não. Mas nós já cometemos esse mal, já cometemos esse erro. E hoje nós suspiramos pagarmos isso. Suspiramos não errarmos novamente. Suspiramos que o outro não erre. Nós fomos perdoados, mas nós não queremos perdoar. Queremos julgar o outro. Esquecemos que da mesma forma que nós julgarmos, seremos julgados. Porque nós já fomos assim. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Então, quem ensina com sinceridade,
Não é ali na agressividade, não é porque o outro errou que eu tenho que ensinar agressivo. Eu tenho que ser sincero, mas natural. Porque com certeza quem aprendeu esse processo natural do ensinamento, com amor, com calma, olhando a situação, sem julgar, sem interpretar, é porque também aprendeu com toda certeza através de obstáculos duros. Então a gente recebe muitas vezes o golpe duro e interpretamos, mas agora é hora do quê? De ensinar com calma, com amor, com clareza, compreendendo o tempo de cada um. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educar a outrem necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Então, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas tolerantes demais. E aí nós vamos ter o desequilíbrio, porque a tolerância em abundância, ela vai nos trazer ali a falta de defesa justa. Nós também não estamos sendo justos. É preciso corrigir, mas é a maneira como nós fazemos. Não é fechar os olhos e deixar que as coisas aconteçam. Muito pelo contrário. É pontuar os erros, mas com carinho. E aí ele coloca, para educarmos é preciso paciência e entendimento. Paciência para tolerar as situações que nós estamos vendo. E entendimento para entender que todos possuem o seu tempo de evolução. Nós também temos o nosso tempo. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Então, quando você traz para Paulo, Paulo era enérgico, mas ele compreendia. Era preciso respeitar o tempo de cada um. E eu estou repetindo o tempo de cada um porque é exatamente isso. Nós esquecemos desse tempo de cada um. Nós olhamos as atitudes, mas esquecemos do espírito que habita aquele corpo, nas atitudes. É o tempo de cada um, é a transformação de cada um, é o Cristo chegando para cada um em oportunidades diferentes. Por isso precisamos de paciência, entendimento do irmão. Escrevendo a Tito, Paulo lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Então aí Paulo, quando vai escrever a Tito, ele vai remeter ao próprio passado, à agressividade que ele teve no passado. Quantas coisas ruins Paulo não fez, quantas guerras, quantas perseguições, quantas negações, quantas mortes, passava por cima das pessoas. Então é isso que ele está trazendo. Mas nós precisamos ter serenidade, porque nós já erramos igual. Os mesmos erros, talvez piores, mais agressivos, mais violentos. Mas hoje nós já temos essa visão. Então é preciso respeitar, trazendo ali a serenidade do serviço de evangelização redentora, como coloca o Emmanuel. Como vamos levar a redenção se nós não somos serenos diante da dificuldade do outro, dos erros do outro? Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Então nós nunca vamos conseguir atingir os nossos objetivos de ensinar, se a toda hora nós vamos lá, vamos torturar as chagas, torturar aquilo que dói no outro, a ferida do outro. Se a todo momento vamos mostrar as cicatrizes, os erros do passado que estão impregnados no nosso irmão, comentando os defeitos deles, silencia, acalma, serena, ensine também, não só falando e acusando, mas também mostrando pelo gesto. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Então, em toda parte da tarefa cristã, da tarefa
de redenção, nós devemos trazer a compreensão e respeito pelo outro. É primordial, é importante respeitarmos o outro, compreendermos o outro. É importante. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se detenham nas sombras. Então ele vai trazer, vamos recordar, quando estávamos em situações mais baixas, quando ainda estávamos próximos das trevas, quando nós não conhecíamos a luz ainda. Vamos recordar dos círculos inferiores que nós viemos, dos círculos inferiores que nós fazíamos parte. É isso. E ao invés de criticar, possamos dar as mãos, trazer essa pessoa para próximo da luz, trazer para a nossa condição. Lembrando que nós já estávamos naquele círculo, fazemos parte desse círculo inferior. E não nos cabe julgar. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusações, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. E aí, se nós buscamos, então, estamos interessados no serviço cristão, estamos interessados no Cristo, vamos olhar para as atitudes do Cristo, vamos estudar como ele fazia. Ele não foi para as tribunas acusar. Ele não virou um promotor de acusação, muito pelo contrário. Ele fez parte a fim de ensinar pelo exemplo. A cruz foi esse exemplo, foi esse silêncio, foi esse entendimento, que nada que ele dissesse seria compreendido ao seu tempo, mas que os ensinamentos percorreriam por anos e anos e anos, e que a cada um teria o tempo de despertar. E se nós estamos aqui hoje, buscando ensinamentos de Jesus, buscando a doutrina espírita, é porque nós despertamos, nós olhamos para o seu ensinamento. É justamente isso. Então, que dentro dos tratos pessoais, entre as pessoas queridas e não queridas, que cruzam o nosso caminho diariamente, possamos trazer a humildade, a paciência, a compreensão, o respeito, mas muito acima, possamos lembrar da regra áurea de amar o outro como a nós mesmos. Muito obrigado.